Eu, igreja em tempo? Eu, igreja em tempos? Glória a Jesus Cristo. Salmo 142. Pronto? Com a minha alma, aliás, com a minha voz, clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Palavra de Deus. Tomem assento, Deus abençoe. Estamos falando sobre, terminamos agora no último domingo, sobre lições do deserto, no último domingo da escola, que o próximo último foi o pastor Ilian, que estava aqui trazendo uma palavra maravilhosa dos céus, sobre missões. Então, nós aprendemos sobre lições no deserto, sim? Quantos aprenderam? Glória a Deus. E agora nós vamos aprender sobre lições na caverna. O deserto, ele é um campo aberto. É um lugar de aflição, inóspito, é um lugar de muitos inimigos que a gente não conhece, é um lugar que às vezes falta direção, a bússola não funciona, muito calor, muito frio, as coisas em extremos, né? Em extremo, e é um lugar aberto. A caverna é um lugar fechado. É um lugar que muitas vezes falta luz. É um lugar que a luta para a sobrevivência é diferente. E nós temos o contraste do lugar aberto para o lugar fechado. Para o lugar que você pode escolher mesmo sem direção, caminhar. Mas às vezes você tem que parar dentro de uma caverna. Você não sabe para onde ir, você não tem noção. No deserto, durante o dia, você pode escolher os lugares. Na caverna sempre será noite, se você não tiver as ferramentas adequadas. E nós vamos aprender um pouco sobre essa questão de pessoas em situação de caverna, que entram nas suas cavernas. Davi aqui estava, segundo os estudiosos, numa caverna. E a maioria dos estudiosos creem que essa é a caverna de Adulão. Eu tenho um sonho no meu coração, voltando a Israel, de ter, quem sabe da Europa, seguir direto para lá, que são 4 horas de viagem, e passar ali alguns dias de jejum e oração na caverna de Adulão. Eu tenho isso no meu coração, que é um lugar que muitos pastores fazem isso. Vão para lá para sacrificar suas vidas em jejum, em oração, num lugar de meditação, de clamor, um lugar onde Deus mudou a história de Davi. Davi, ele está em situação de caverna, e ele revela a caverna que a alma dele se colocou. Ele mesmo se conduziu para aquela caverna da alma dele. E é uma situação que ele está dizendo que armaram laço contra ele. Na verdade, ele estava sendo perseguido por Saul
tendo sido uma pessoa que ajudou Saul, que ajudou a sua nação e agora perseguido. Quem vai se unir a Davi na caverna de Adulão? Amargurados, endividados, marginalizados. E esta situação de caverna leva a revelar a alma de Davi, revelar quem ele de fato é. E ele diz no versículo 3, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Então muitas vezes Deus nos abala para nos conhecer, e esse nos conhecer, na verdade é a revelação de quem somos, porque Deus sabe tudo. Então quando Deus disse, eu te enviei para o deserto para saber o que estava no seu coração, Ele está dizendo, eu já sei o que está aí, mas você precisa ter um encontro com você mesmo. E cavernas nos leva a encontros conosco, a gente fica abalado, a gente fica fragilizado, e a gente é levado a pensar e refletir essas coisas de maneira que eu mesmo não confie mais em mim, mas que eu possa olhar para fora, pensar no que está lá fora, sonhar em sair desse lugar. Davi, quando diz, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome, pelo menos ele estava revelando uma coisa, eu não consigo ficar sem te louvar. Eu não consigo ficar sem te adorar. Eu não consigo ficar sem servir o Senhor da maneira que precisa. Então, aqui eu já me lembro de um testemunho de uma irmã lá se não me engano, em Trindade. O pastor Widemar Rezende contou há muitos anos atrás esse testemunho, e eu estava presente quando ele contou, tendo ido em Goiatuba ministrar a palavra. Ele disse que um casal foi tomado de surpresa, voltando para casa, novos convertidos, fazendo a obra de Deus, aplicados, e o esposo daquela mulher foi metralhado por pessoas más diante dela, e ela não soube entender aquilo, uma coisa bem triste, e o pastor Widemar foi para fazer ali a ajuda que um pastor deve fazer nesse momento, e antes, ali durante o velório, ela só olhava para o pastor e perguntava, por quê? Por quê, pastor? Ou seja, não tinha sentido, não tem sentido isso, não havia nada para isso. E aí, o pastor Widemar visitou depois do enterro, mesma coisa. 3 meses depois, essa irmã fazia a mesma pergunta, por quê, pastor? E ela parou de ir para a casa de Deus, ela tocava harpa, né? Aquela harpa linda, tocava na casa de Deus, a harpa continuou no altar, mas a irmã não foi mais. E uma certa ocasião de culto, a irmã entrou no meio da igreja, no corredor central, e a igreja, conhecendo toda a história, houve um silêncio, e ela caminhou até o altar, subiu na escada, veio até a harpa que ela que tocava, e ela dedilhou a harpa, fez um barulho da harpa. Mas uma coisa eu descobri, eu não posso ficar sem adorar o meu Senhor. Quando a gente conhece a Deus, adorar é viver. Por isso que Davi está numa caverna dizendo, tira minha alma da prisão. Eu quero louvar o teu nome. Davi é o poeta de Israel, é o cantor de Israel, o tocador de harpa. E ele não, se Deus deu a ele esses talentos, ele só vive neles. Os talentos que Deus nos deu, nós vivemos executando eles. O que Deus fez por nós, o que Deus faz por nós, tudo isso que vem como lucidez, a gente tem consciência disso, aí nós temos que viver nessa direção. Uma vez tendo conhecido a Deus, não tem como viver em outro lugar. É aquele hino que diz, quem já pisou
em outro lugar. E onde estiver, a glória de Deus. Não tem como. Se você experimentou Jesus, você experimentou tudo que é de bom para a sua vida. E a vida está em executar a direção daquele que você conheceu. É como você conhecer alguém que de fato ama. Você só descansa depois que casar. Sim ou não? Só depois que casar. Porque você vai querer algo maior com essa pessoa, uma proximidade maior. Você tem que executar essa proximidade. E com Jesus é assim, a gente só descansa depois que casar. E o casamento está marcado e o convite é para todos. Bom, olhando para as cavernas então, e entrando agora para entender um pouco mais, nós agora podemos aqui aprofundar sobre a questão do que acontece dentro das cavernas. A espeleologia é a disciplina consagrada ao estudo das cavernas, sua gênese e sua evolução, do meio físico que elas representam, de seu povoamento biológico atual ou passado, bem como dos meios ou técnicas que são próprios ao seu estudo. A palavra significa estudo das cavernas, espelaion, caverna, e logos, estudo, espeleologia. E ela explora, esse estudo explora como que elas são formadas, como que acontecem. Nós temos cavernas enormes e cavernas pequenas. A maior, se não mudou ainda, ela está, acho que em Estados Unidos, 500 quilômetros. É muito grande. Mas tem cavernas muito pequenas também. Essa caverna que está lá nos Estados Unidos é em Kentucky, 579 quilômetros. Olha o tamanho da caverna. Tem gente que arruma uma caverna tão grande para si que não consegue sair dela. E é sério essa questão. Nós criamos uma caverna tão grande que dentro dela nós temos espaço para criar o nosso mundo e a nossa maneira de viver. E pensamos que ali estamos seguros. Seguros nós estamos se estivermos no caminho do Senhor. Ainda que tenha espinhos, pedras, ainda que tenha fogo, cavernas, ainda que tenha fornalhas, ainda que tenha covas, se é direção de Deus, estamos seguros. Mas fora disso, ninguém deve contar com segurança alguma. Então, voltando, cavernas não têm luz, e tem aqueles que habitam nas cavernas, são chamados de cavernícolas. E aí, nós temos algumas pessoas que são cavernícolas. Sabe aquela pessoa que é igual morcego? Morcego é um habitante de caverna. Sai para alimentar, mas volta. Tem gente que vem para a igreja para alimentar, mas volta para a caverna. Tem gente que vem para a igreja para tentar espairar, mas volta para a sua caverna. E nós temos que fugir dessas coisas. Temos também um termo chamado troglodita. Ele é usado como sinônimo para homens das cavernas. A gente, às vezes, chamava a pessoa de ser um troglodita. Então, significa alguém que vive em um buraco ou debaixo da terra. Riscos da exploração de cavernas. Tem os estudiosos, né, os que estão... Tem gente que é fascinado e amante, né, de cavernas, de estudos,
e simplesmente para conhecer, né? E aí eles correm alguns riscos. E aí eu já levo para aquele sentido. Muitos de nós às vezes experimentamos nos isolar, e aí tem riscos. Toda pessoa que começa a se isolar por estar chateado ou contrariado com outros, vai correr o risco. E muito sério. Um dos riscos são as quedas. Quando você vai caminhar em lugares de cavernas, você tem que ter um cuidado triplicado, redobrado. Além de ter as luzes, lanternas, não é? Várias maneiras de se colocar seguro, você tem que observar bem o caminho por onde está passando. Porque você pode ter quedas que levem à morte. Então, nunca queira entrar numa caverna só para saber como é. Tem muitos professores, por exemplo, de escolas, que dizem aos seus alunos, e as minhas filhas já ouviram isso estudando, que você deve experimentar a primeira pedra, que você deve experimentar o primeiro cigarro de maconha, você tem que saber como que é. Tem gente que a partir da primeira pedra, nunca mais voltaram à lucidez. Tem outros que a partir do primeiro cigarro de maconha, agora estão na LSD, uma droga muito mais pesada. Então, tem coisa que você nunca deve experimentar ou pensar em experimentar. Tem gente que quer experimentar o mundo, como disse o evangelista Wesley, aqui, sendo usado na mensagem de quinta-feira. Eu quero experimentar o mundo, eu nunca experimentei o mundo. Você quer experimentar aquilo que todo mundo fala que não presta? Como assim? E a caverna é o lugar de maior solidão para alguém. Talvez pior mais do que o deserto, porque caverna falta luz. E quando dizemos falta luz, no ponto de vista bíblico, falta entendimento, a pessoa fica cega. E aí depois nós vamos ver sobre os habitantes, os nomes dos habitantes das cavernas, que as pessoas vão se tornar como eles. O Salmo 115 diz que os ídolos deste mundo têm olhos, têm boca, têm pés. Então, são ídolos mortos. E aí, o salmista diz, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que fazem e o adoram. Ah, não, eu fiz só para me ter lembrança. Não, a Bíblia diz quem faz e quem se prostra para eles. Não é para fazer. A ordem do mandamento é não fazer e nem adorar. Êxodo 20. Então, quando você entra para a caverna, você se torna como os habitantes de caverna. Você começa a experienciar aquilo que os que moram nas cavernas vivenciam todo dia, todo o tempo. Para eles é como se não tivesse dia. E para muitos que estão na caverna, tem hora que tem que descobrir se o relógio é daquele que marca 1h da tarde e 1h da manhã, eles não sabem se é 1h da tarde ou 1h da manhã, porque está tudo fechado, tudo isolado, eles têm que descobrir. Tem que ter um reloginho de 1 até 24 para saber que hora que é. Eu visitei pessoas assim, isoladas no seu quarto por vício de internet, que não sabia quando era dia e quando era noite. E isso começa que jeito? Está dando para ver que o meu dedo está colado no outro dedo? Começa do nada. Nós estamos em guerra, esse tempo é um tempo de muita guerra, é um tempo de crises das mais diversas, em todas as áreas e situações. Você não pode brincar. Tem que acordar, não pode dar mole para o pecado, não pode dar mole para as sutilezas do inimigo. Eu estou em guerra, então eu estou alerta, vigilante. Qualquer coisa que acontece nesse tempo, o diabo quer usar para te destituir do lugar onde está.
Ele quer fazer com que você desista da sua fé, desista da fé bíblica, a fé verdadeira. Meu querido irmão, por mais linda que seja a mensagem, se não for bíblica, eu rejeito. A verdade continua sendo a Bíblia e sempre será. Não venha para mim com flores, se nestas flores não tem a verdade, se elas são as artificiais. Eu quero as verdadeiras flores. Jesus é o lírio dos vales. É a rosa de Saron. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa perigosa nas cavernas, os riscos, é o envenenamento. Nas proximidades interior de algumas cavernas é possível encontrar animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas. E estes são mais peçonhentos que outros, porque estão ali e são perigosos. Então, muitas vezes quando você entra na caverna, aí vem as sutilezas do inimigo, que te envenena, que envenena corações, que faz você ficar brigado com fulano, brigado com ciclano. Irmão, está perdoado em nome de Jesus. Por quê? Porque eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu, ué. Você quer morar no céu? Para de trazer lixo para o coração. Não se envenene. Uma coisa é você descuidar de ser picado. E outra coisa é você pegar um copo e pôr o veneno para tomar. Todos os dois fazem mal. Tem que ter cuidado. Mas o pior é aquele que com as minhas mãos eu vou lá e coloco no copo. E tem muita coisa que nós fazemos conosco isso. Você quer resolver um problema? Vai lá e fale, trate o problema. Não estou aqui para te acusar, também não quero fazer isso, eu quero só que a gente pare com isso. Eu quero te pedir perdão, vamos resolver isso? É porque eu te odeio. Não, mas tudo bem, eu estou aqui fazendo a minha parte, eu quero te pedir perdão. Eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu. Tem alguém que quer morar no céu aqui? Nós sentimos a glória de Deus aqui cantando o hino. O que fazer quando Ele vem? Tem dois entendimentos, né? Quando Ele vem nos encher, é irresistível. Sim ou não? Mas o que a gente faz depois que Ele veio? Porque há uma manutenção. A igreja ela tem que aprender a fazer essa manutenção da graça. E a Bíblia é clara como a gente faz isso, através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica, através da fidelidade na casa do Senhor, através da fé que não vacila, a fé não vacilante. Então, essa manutenção é necessária, por isso que às vezes a pessoa vem para a igreja, saindo da caverna, e volta para casa, para a caverna. Por quê? Porque não aceitou os conselhos da manutenção para alguém viver fora da caverna. Outras coisas, doenças. Uma das doenças é a hidrofobia, que é a raiva, e é transmitida por morcegos. Tem gente, irmãos, que está na caverna cheia de raiva, odiando a igreja, e odiando a igreja por causa de um irmão, odiando a igreja por causa de 3 ou 4 irmãos, parou de servir a Jesus por causa de 3 ou 4 irmãos, parou de estar na igreja por causa de 3 ou 4 irmãos, e nós temos milhões de irmãos. Isso revela um coração egoísta, isso revela uma pessoa que está sendo fraudulenta consigo mesma. Lava o seu coração. Ora, o Senhor nos disse que nós tínhamos que amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. É mandamento. Deus não quer que a gente deixe a igreja, Ele quer que a gente suporte um ao outro, que ame um ao outro, que perdoe um ao outro. Nós temos que aprender a viver, ser igreja. Nós temos que voltar ao caminho que Deus trilhou para nós. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Se Jesus fosse fazer essas coisas, Ele não teria ido para a cruz. Ele teria odiado muitas pessoas.
Pastor, mas Jesus é Jesus e nós temos que seguir os passos de Jesus. Nosso referencial é Jesus, nosso modelo por excelência é Jesus. Sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. É Jesus. Quando nós desistimos de imitar Jesus, nós desistimos de ser cristão. Cristãos são aqueles que seguem Jesus, é um Cristo pequeno. E o Espírito Santo forma Cristo em nós. E o caráter de Cristo vem para nós. E o fruto do Espírito que estava em Cristo vem para nós. O Espírito de Cristo habita em nós. E nós somos corpo de Cristo. Não está claro? Sua mente está aqui? Está claro, sim ou não? E por que que a gente vai para as cavernas? Hipotermia, outro problema na exploração de cavernas. Cuidado com isso. A permanência prolongada em ambientes inundados ou com baixas temperaturas associadas ao cansaço pode levar à hipotermia. Pode provocar lesões e sequelas neurológicas por insuficiência circulatória. Irmãos, tem gente que se torna tão frio com Deus e com os irmãos que tem hipotermia cristã. Aí mistura o conhecimento da Bíblia com o conhecimento da vida e com o que eu quero para mim, o que eu deixei de ser bobo. Escute aqui, por favor. Quando alguém diz eu deixei de ser bobo, é bem possível que ele está dizendo eu deixei de ter o primeiro amor. Só que ele está arrumando uma maneira de dar desculpas para não amar mais. Porque quando a gente tem o primeiro amor, as pessoas erram conosco e nós somos prontos para perdoar. Quando a gente tem o primeiro amor, as pessoas falam coisas que a gente faz vista grossa só para não entrar em atrito e fazer uma coisa que não agrada a Jesus. E isso no conceito lá na frente é ser bobo. A gente, já que eu falei de dízimo, a gente deixa de dizimar porque tem igreja que rouba. Mas quando a gente é novo convertido, a gente diz, quer nem saber o que a igreja vai fazer, eu quero é ser fiel. Cuidado se você estiver dizendo, deixei de ser bobo. É bem possível que você esteja dizendo, deixei do primeiro amor. Está gostando desse estudo? A hipotermia te leva a uma frieza exagerada, ao ponto de você ficar criticando quem fala em línguas estranhas. Começa a imitar sem nenhum medo de estar tentando contra aquilo que não deveria. A hipotermia nos leva a deixar de ser adoradores voluntários e espontâneos. Nós somos pontuais, adoradores pontuais. Tipo, se falou aquilo, então glória. Se não falou, e a gente esquece que adorar primeiro é a Deus e não ao que está sendo dito. E claro que um ajuda o outro. Cuidado com a hipotermia, e aí você não vai ter prazer de vir aos ensaios do grupo de louvor. Mesmo tendo sido escolhida no privilégio de estar no subaltar, adorando a Deus diante da noiva. Isso não tem preço. Eu estou sendo usado por Deus para conduzir a noiva do meu Senhor, que Ele morreu por ela, para adorar o meu Senhor. Eu fui escolhido como Asaf foi escolhido. Eu fui escolhido como Davi foi escolhido, o compositor de Israel. E eu estou aqui para levar essa noiva a estar diante do Senhor, adorando o Senhor. Cuidado com a hipotermia. Cuidado com essa frieza que não te deixa orar quando a igreja ora. Uma coisa são os obreiros orando de olhos abertos, porque é necessário, porque se passar alguém alguma coisa, a gente tem que estar vendo e fazendo. Agora a igreja...
Cuidado com a hipotermia quando nós não passamos para a criança o que Deus nos ensinou de salvação. Cuidado com a hipotermia quando nós levantamos para adorar, mas não nos preocupamos se os nossos filhos levantaram para adorar. Cuidado com a hipotermia quando nós nos preocupamos com a escola dos nossos filhos, a faculdade dos nossos filhos, mas não preocupamos se eles conhecem a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Cuidado, porque as faculdades, principalmente até pouco tempo, doutrinaram nossos filhos. E hoje, para tirar isso da cabeça de muitos, parece um absurdo. É uma cegueira absurda, mesmo no meio de cristãos. Deixa eu te falar uma coisa. Comunismo e cristão não funciona. Não é questão de fulano de tal, ciclano de tal, gosto desse, não gosto daquele, esse foi preso, aquele não foi. Não é isso. Cristianismo não dá com comunismo. Comunismo manda fechar as igrejas e manda matar irmãos. É isso. Dá para entender ou não? Não, mas eu gosto mais do fulano, que o fulano pensa no pobre, o fulano não sei o quê. Para com isso, irmão, converte. Eu gosto daqueles que estão do lado da palavra, pelo menos aproximando. Eu gosto nesse sentido, de votar, de concordar e etc. Cuidado com a hipotermia, porque ela faz a gente perder discernimento dessas coisas. Está gostando? Nós temos aqui nesta manhã em torno de umas 20 vagas. Tinha que ter gente na porta dizendo, eu quero entrar. Mas amanhã é livre. Amanhã é livre. Cuidado com a hipotermia. A hipotermia leva a gente a perder, às vezes, a reflexão lógica, por causa do excesso de gelo. E entenda uma coisa, querido, cada dia de culto vale a vida. Cada manhã de culto vale a vida. Essa palavra está curando pessoas aqui. Essa palavra está abrindo olhos de pessoas aqui. E se você não tivesse vindo? Eu ia ver pela internet. É a mesma coisa? É maravilhoso para quem não tem como vir. Aí eles comem. Mas para quem pode estar aqui, ver por partes, cuida mais do cachorro que está brincando do que de ouvir o que está sendo falado. Cuidado, vale a vida. Livra-te dessa hipotermia. Em nome do Senhor, saia dessas sequelas que a hipotermia causa na mente. Nós nos tornamos pessoas, para nós, lúcidas, para nós, sabedoras de muita coisa, mas para o céu, não. Para o céu vale quem está ativo. Para o céu vale quem está amando, quem está perdoando, quem está suportando, quem está caminhando negando a si mesmo. Para o céu vale quem é fervoroso de espírito. Tiramanto koblosamai. Eu penso que ninguém mais aqui tem mais razão do que eu, teria mais razão do que eu de abandonar as igrejas e a fé. Eu penso que não tem ninguém aqui. Pelo motivo de ter sido mandado embora de uma igreja, mesmo fazendo a obra que estava fazendo a diferença, e etc, 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 um punhado de coisa a mais. Roubo dentro da igreja e um punhado de coisa. Você acha que Jesus tem culpa do que essas pessoas fizeram? Você acha que eu vou abandonar a minha fé porque tem pessoas assim? Não, a minha fé é em Cristo. A minha fé não é num sistema, numa forma disso ou daquilo. A minha fé é em Cristo. Ele me comprou, Ele me lavou, Ele me transformou. Eu estou firmado no Senhor Jesus. Teria razão por tantas pessoas na igreja que às vezes, tantas porque são vários anos, vão passando os anos. Tem pessoas que te odeiam. Não gostam nem de te ver sua cara e congregam na igreja que você pastoreia. É verdade, é assim. Mas Jesus me ensinou a odiar essas pessoas e retaliar? Não, me ensinou a amar. E me ensinou a perdoar. E me ensinou que eu não devo mudar
por causa de pessoas, mas eu devo ser aquilo que Ele me chamou para ser. Mas tem que amar, senão não chega no céu também. Uma das palavras que Deus muito fala comigo é quando Moisés feriu a rocha. Uma certa ocasião, eu estava irritado com os negócios de... Você está lutando para fazer a obra de Deus e pessoas fazendo isso, falando aquilo, e fazendo motim, ajuntando em churrascaria, ajuntando em não sei o quê, falando um punhado de coisa, e aí estava irritado. E aí veio a palavra no meu coração: não fira a rocha. Moisés estava irado com aquele povo, por isso feriu a rocha e não entrou. Que naruxa. Nós não temos o direito de ferir a rocha por causa de povo. Nós não temos direito de ferir Jesus por causa do povo. Nós não temos direito de ferir Jesus por causa de circunstâncias, de situações, de gente má, de gente fraudulenta. Não. Ele nós servimos e servimos com alegria. Estamos entendendo, aprendendo, sim ou não? Cuidado com a hipotermia. E outra coisa de risco: afogamento. Nas cavernas, o risco, as cavernas inundadas, é muito grande, porque tem rios subterrâneos, tem coisas que estão escondidas de maneira bem superficial, bem frágil. Se você caminhar em cima, você... Cuidado com os mergulhos também, porque tem lugar que você vai mergulhar, que você vai perder a direção do retorno, se tiver só uma entrada. E tem lugar na vida, irmão, que é só uma entrada, não tem saída. Não queira explorar cavernas, queira sair delas. Amém? Estamos indo bem? Agora, o nome desses animais, que dão a estes animais habitantes de cavernas, e aqui Deus vai nos instruir um pouco mais. Trogloxenos, com X, utilizam uma caverna apenas para abrigo, reprodução, alimentação, mas saem para realizar outras etapas de suas vidas. Todos os mamíferos cavernícolas podem ser classificados nesse grupo. Principais trogloxenos: morcegos, aves como andorinhões, corujas. Eles, então, utilizam para abrigo, reprodução e alimentação a caverna. Tem gente que se alimenta do que a caverna produz. Tem gente, irmãos, que prefere usar a caverna como seu abrigo. E o pior é como reprodução, porque você vai reproduzir pessoas com o mesmo pensamento que o seu. Tem gente que está na internet tirando pessoas de igrejas e trazendo para suas cavernas. Não, isso é sistema dos homens. Inventaram isso agora, que igreja é sistema de homens. Pelo amor de Deus, leia as cartas de Paulo. Eu não tenho que ler a mente dos desviados. Eu não tenho que ler o argumento filosófico daqueles que não creem. Eu tenho que ler as cartas de Paulo. As doutrinas que Paulo traz para que a igreja não feche e continue funcionando. Paulo não manda a igreja de Corinto, uma das piores igrejas em termos de testemunho de vida, fechar. Ele manda arrepender e converter. Ele até faz uma distinção entre tristeza e arrependimento, porque ele quer arrependimento e não tristeza. Ele ensina que os irmãos não devem procurar a justiça dos homens. Nós temos sábios no meio nosso, ou seja, as nossas coisas devem ser resolvidas entre nós. Então, por que eu vou ouvir um desigrejado falando mal da igreja? Por que é que eu vou ouvir uma pessoa que está revoltada com a igreja e tê-la como minha mentora? Saia das cavernas. Tem também os troglófilos, que
Estes podem viver tanto dentro como fora da caverna, embora não possuam órgãos especializados. Essas espécies são suficientemente adaptadas para viver toda a sua vida dentro das cavernas, mas nada impede que vivam igualmente bem fora dela. Ou seja, é escolha. Tem gente que pode, se quiser, viver fora da caverna, mas prefere ir para lá. Eu não suporto mais ninguém. Você tem que tratar isso, porque a Bíblia manda suportar um ao outro. Tem que tratar. E entenda uma coisa, ninguém está contra você, mas o diabo está. E ele usa pessoas. Por isso a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, hostes e dominadores da maldade nesse mundo tenebroso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Estamos em guerra. Mas fulano, vamos ver as coisas de um ponto de vista diferente? Fulano está me perseguindo e aquela pessoa vai acabar me tirando da igreja. Ponto de vista diferente. Fulano está sendo usado por Deus para trabalhar a minha natureza e eu vou mostrar para Jesus que eu sou pronto para perdoar. Qual que você escolhe? Vamos lá, vamos usar essa cachola nossa, a nossa inteligência, porque todos nós somos inteligentes, mesmo aqueles que dizem eu sou burro. Nós somos inteligentes. Vamos usar a nossa cachola. Deus trabalha ou não trabalha com qualquer circunstância, criadas pelos homens, criadas pelo diabo ou criadas pelo próprio Deus? Sim ou não? Deus usa tudo isso para nos fazer crescer, amadurecer, fortalecer. Então por que rejeitar? Por que arrumar saídas carnais? Ache as saídas espirituais. Entre estes que habitam os troglófilos estão alguns crustáceos, aracnídeos e insetos, que são grilos, besouros, baratas, aranhas, piolhos de cobra. Você não é isso. Se bem que tem uns que ficam. Você não é isso. Temos os troglóbios, animais que se especializaram para a vida dentro das cavernas. Eles se especializaram para a vida dentro das cavernas. Não tem, você está lembrando de alguém, de alguma pessoa que você conheceu, que vive assim? A maioria não possui pigmentação e pode ter os olhos atrofiados ou mesmo, preste atenção, ausentes. Criaturas sem olhos. Ao invés disso, possuem longas e numerosas antenas ou órgãos olfativos muito sensíveis. Entre esses, há diversos tipos de peixes, como o bagre cego, insetos, crustáceos, anelídeos e aracnídeos. Tem pessoas que ficam tanto na caverna ou nasceram lá, que não têm olhos, não precisa, não vai precisar. Eles vão morar ali sempre. E outros têm olhos, mas não veem. Lembra do Salmo 115? E aí eles criam alguma forma de sobreviver dentro da caverna. Não crie formas de se manter isolado. Não crie formas para se manter dentro dessa situação. Senhor, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Eu não quero ficar aqui, esse não é o meu lugar. O Senhor me chamou para a cadeira de rei de Israel. O Senhor não me chamou para uma caverna, o Senhor me chamou para um palácio. Teicalá sobre Xandai. Aleluia. Glória a Deus. Volte a ter olhos.
A Bíblia diz, Jesus falando, esse povo tem olhos, mas não me veem. Tem ouvidos, mas não me ouvem. São pessoas nas suas próprias cavernas, criadas por si mesmo. Abra os seus olhos e veja. Muitos estão como Eliseu, e outros estão como o moço de Eliseu. Eliseu está dormindo no seu lugar, sua tenda. E de repente o moço de Eliseu acorda mais cedo. Estão ouvindo? E o moço de Eliseu vê os inimigos cercando eles. Nós estamos derrotados, acabou. Chefe, acorda. Senhor, desperta. Olha o tanto de habitante de caverna. Não tem visão. Só vê o carnal. Só vê o inimigo. Tem gente que fala do diabo 50 mil vezes por dia, de Jesus nenhuma. É o diabo. Clama o sangue de Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa do diabo. Olha aí, Eliseu falou, deixa eu olhar então. Aleluia. Oh, glória, oh, aleluia. Oh, glória. E o carnal, os maus, os que derrubam, os que matam, os que destroem. Está vendo tudo isso e dando glória? Estou parafraseando aqui. Que negócio é esse? Eliseu falou, oh Senhor, abra os olhos dele para que ele também veja. Oh, glória, aleluia. Oh, maravilha, aleluia. Carros e cavaleiros de fogo. Maior é o que está conosco do que os nossos inimigos. Tiramaço de Ranai, abra os seus olhos para batizar, para mudar a história. Maior é aquele que está conosco. Mas a gente vai afundando ao ponto de perder os olhos para ver. Saia das cavernas, em nome do Senhor Jesus. O que pode levar um ser humano a habitar em cavernas? Primeiro, não obedecendo o critério da ordem. Complexos. Sou feio. Irmão, o mundo está cheio de gente. Você não sabe? De tudo quanto é jeito. Vocês já assistiram Homem de Preto? Um filme esquisito. Tem gente de tudo quanto é. Nós estamos num mundo parecido com aquele. Agora deixa eu te falar uma coisa perfeita. Eu também, Daniel. Eu não falei nada aí, eu também. Olhou para tirar essa idolatria de si. Você não pode ser nem muito para a direita e nem muito para a esquerda. Tem que ter domínio, equilíbrio, moderação. Não, eu sou gordo demais. E não tem gente que gosta de gordo, né? Eu conheço gente que falou assim, quantos quilos? Não, hoje engordou uns 2 quilos. Que é isso? Não parece. Pesava 60. Gente gosta de gente magra? Sim ou não? Sentimento de desprazer ou indignação em relação a algum ato ou comentário insultuoso ou injurioso. São os troglóbios, animais que podem viver tanto dentro como fora da caverna, mas escolhem viver dentro. Para que, nós já falamos um pouco sobre isso, eu vou passar rápido aqui. Para que ressentimento se você pode trazer para você a memória de coisas que te elevam, te fazem crescer e te fazem imitar o Senhor Jesus? Outra coisa, sentimento de fracasso. Meus irmãos,
os homens mais poderosos da terra, as mulheres mais poderosas da terra, passaram por diversos fracassos. O problema é que não desistiram. E eles não usaram os fracassos como traumas, usaram como experiências para irem crescendo, evoluindo, para chegar onde estavam determinados a chegar. Nós temos que aprender a usar as nossas coisas que vivemos para nos fazer crescer, evoluir como gente. Impede aqui na frente, tem que ser aquilo que me faz mais experiente aqui onde eu estou. Eu já falei naquilo, não falo agora. Eu já fiz aquela coisa errada, não faço mais, porque eu sei que não devo fazer mais e eu fiz errado. E eu não quero que você faça, eu não quero que você tenha desacertos na sua caminhada, eu quero que você cresça mais que eu, que você chegue mais longe do que eu cheguei. Então eu devo pegar essas coisas e trazer para mim, lembra da mensagem? Eu sempre vou, vai lá e pesquisa, traumas ou experiências? Não são traumas, são experiências. Não são traumas, são experiências. Diga isso comigo, não são traumas. Não são traumas. Não são traumas. São experiências. São experiências. São experiências que me fazem crescer. Quantas vezes Thomas Alva Edison teve que falir na sua experiência de inventar a lâmpada até que chegasse a lâmpada? 2.000 vezes? Ele usou 2.000 vezes para chegar na lâmpada. E eu confio no que eu posso chegar. Você tem que elevar a sua vida, você tem que caprichar mais. Eu fiz errado, ficou sujo, então lava mais da próxima vez. Faça mais correto da próxima vez. Não é, com relação a casamento, não é casar de novo, é consertar o que está acontecendo aí dentro. É consertar, é aprender que não estava certo, mas agora pode ficar certo. É aprender que nós erramos, mas agora podemos acertar, porque nós vamos juntos chegar onde temos que chegar. Está gostando? Nós temos que aprender que fracassado não é aquele que perde, aquele que erra, aquele que tem seus pequenos fracassos, não. Fracassado é quem desistiu. Quem insiste é uma pessoa de sucesso. Você já está na frente de muitos, você não parou. Você levanta a cabeça e continua. Tiramaço quebladai. Deus pode corrigir tudo, consertar tudo, arrumar tudo, melhorar tudo, abençoar tudo. Levante a cabeça. Levantar-me-ei, arabanto, ramas. Aleluia. Em nome de Jesus, entenda estas coisas. Tem gente que cria, como estes que são os troglóbios, antenas enormes, órgãos olfativos, somente para continuar no seu fracasso. Eles têm tanto argumento. Tem gente que você chega para aconselhar que tem tanto argumento que você diz, deixa. Escute, esforçou tanto para defender a sua caverna, que ninguém tira de lá. E aí você não tem como, porque a pessoa está fechada para si. Não, eu quero. Diga, vou voar nas asas. A caverna de Jonas era o ventre do grande peixe. E Deus não falou nada com ele. Olha as formas que Deus usa. Né? Era uma caverna ou não era? Ele estava trancado, estava não sei o quê, lugar escuro, pá. Aí, Deus vai apertando ele. Lá no Elias, ele falou com o Elias, mandou para fora. Lá ele apertou, porque o Jonas era desviado. O Elias era fiel. Com fiel Deus fala. Com desviado ele aperta. Aí ele pegou e
Primeiro dia, nada. Homem duro. Segundo dia, nada. Terceiro dia, Deus, eu vou pagar os móveis. Deus, se o Senhor me tirar daqui. Devolveu ele aonde ele tinha desviado. Recomeça. Seu lugar não é o ventre de um grande peixe. Toma da prisão para que eu louve o teu nome. Sim, Davi. Aprenda a vencer. Aprenda a usar os que estão em sua volta. Não chore com eles, mas faça deles valentes. E eu te tirarei da caverna. Edramai. Urebacá, Sudarabaca, Sandarai. Deus não quer você murmurando, e Deus não quer você reclamando, falando com aquele que está ao seu lado, dizendo tadinho de mim. Ele quer que você lembre que ele disse: eu te unjo para ser rei de Israel. Chamai e levante as pessoas que estão ao seu lado, mesmo estando em caverna. Diga para elas: vamos nos erguer, o Deus que eu sirvo é poderoso. Vamos fazer o que agrada a Ele, e nós nos tornaremos valentes de Israel. Da caverna saiu valente. E lembre disso, tudo na vida, ou muitas coisas, a maioria das coisas na vida, começam com aparente derrota. Aparente. Porque para melhorar, muitas vezes tem que piorar. Deus me prometeu me usar, mas eu só entrei no deserto da minha vida. É por isso. Mostre quem você é, e Deus vai mostrar o poder da palavra que saiu da boca dele. Fique sobre os pés. E por último, nunca, jamais, jamais desista de seus sonhos em Deus. Eles te fazem viver longe das cavernas. O que vale na minha vida não é o que disseram, mas o que Deus disse. Porque Deus disse, eu creio, e isso me basta. Hoje é dia de sairmos das cavernas. Talvez nesta manhã tenhamos descoberto cavernas muito grandes, como a de Kentucky, 597 quilômetros. Talvez tenhamos descoberto cavernas pequenas das nossas vidas. Talvez muitos tenham descoberto que já perderam os olhos, mas também descobriram que Deus dá olhos para ver. Muitos aqui realmente talvez tenham acordado para a realidade que está sendo convencido não por Deus, mas por situações e pessoas que falam que não deveriam. Muitos de nós fomos levados à reflexão nesta manhã. E Deus quer dizer o que disse a Elias: sai desta caverna. Sai desta caverna. É você que sai. Deus entrou lá dentro com Elias. 1 Reis 19. Entrou lá dentro, mas não tirou ele. Porque ele deu ao Elias a liberdade de escolha. Ele deixou Elias lá, foi lá fora. Porque é pelo texto que se infere isso. Ele chega lá: Elias, o que fazes aqui? E o outro texto é: saia para fora, venha para fora. Então Deus não tira Elias pela mão. Não. Deus sai para fora da caverna e diz: venha Elias, venha para fora. Deus está dizendo isso para muitos nesta manhã: venha para fora, venha. Cantar não, nesse lugar aí você não consegue louvar o meu nome. Venha para fora, saia daí agora. Tome uma decisão agora, e nesta manhã não volte para a sua caverna. Garabaxo Camai, você é livre, você não é morcego, você é águia de Deus, você é águia de Deus.
Senhor nosso Deus e Pai querido, ministrei o estudo desta manhã. Ó Salvador eterno, visita agora, faça a obra agora. Olhe para estes todos que estão dizendo: não volto para a caverna mais, eu sou Sobrecandarai. Meu Pai, pessoas que pararam de louvar, vão voltar a louvar a partir de agora, com uma alegria na alma, com unção, com fogo no coração. Garabacachandarai. Vem, 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 curador, salvador, restaurador, libertador. Vem, 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 vem agora. Arranca a depressão, arranca em nome de Jesus os ressentimentos. Meu Deus, arranca os traumas, arranca os complexos, substitua na memória, um conhecimento que me fizeram posicionada. Vem, 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 cura a alma, cura a alma, cura a alma, cura a mente, cura o cérebro, cura mantávia, cura mantarabaixa, dai, corta estes elementos de sobrevivência da caverna, tira em nome de Jesus, vem para fora, vem, saia para fora, adquira as asas como asas de águia, corra e não se canse, caminhe e não se fatigue, porque os que esperam no Senhor renovarão a sua, receba avivamento, renovo espiritual, graça de Deus, força de Deus, unção de Deus. Unamakachutanai, deixa Deus levanta obedientemente, se levanta urgentemente, receba cura, libertação, receba cura, milagres, receba a bênção do Senhor, seja forte e corajoso, e eu serei contigo, diz o Senhor. Arabaço, orabaço, oramai. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Fale para Deus que você se levanta com a força dEle, com a graça dEle. Para Deus e aplauda o Senhor.